Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Compartilhando o Saber. O Saber. Vamos navegar por diversas áreas do conhecimento, da ciência, da arte, da história, da atualidade. Venha conosco, acesse e compartilhe, porque estamos no ar. Apresentação: Daniela Pereira. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Temos hoje aqui uma pessoa muito especial que vai falar um pouquinho com a gente. Nossa advogada Raquel Marcondes. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Dani. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você nessa tarde. Espero contribuir um pouco para o debate em relação ao consumidor hoje. E você que está nos acompanhando por nossas mídias digitais, manda a pergunta aqui que a doutora Raquel vai esclarecer aqui para a gente, porque estamos ao vivo. O programa Compartilhando o Saber, ele é um programa de conhecimento, de uma forma leve, divertida e esclarecedora. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, 1, 2, 3 milhas, o que aconteceu. Mas antes disso, vamos saber um pouquinho da pessoa da advogada Raquel Marcondes. Raquel, conta aqui pra gente sobre você, como que você começou sua trajetória. Conta aqui para o público te conhecer. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou advogada, atuo há bastante tempo aqui na comarca de São José dos Campos e Vale do Paraíba, mas hoje, depois da pandemia, a gente se reinventou e eu atuo nacionalmente. Então, tenho um processo já no Brasil inteiro. A minha carreira começou um pouco fora do escritório de advocacia, começou em multinacional. Nem eu pensei que eu ia enveredar para esses ramos. Então, eu acabei trabalhando em empresa como Embraer, trabalhei já para empresa como Johnson & Johnson. E o ambiente corporativo, embora seja muito interessante, não tem isso que a gente vive na prática, né? Que é lidar com os clientes frente a frente e toda essa luta. Então, resolvi abrir meu escritório de advocacia em 2020. No meio da pandemia, eu não sabia que a pandemia viria. E desde então, tudo tem dado muito certo. Graças a Deus, o escritório tem uma grande rotatividade. A gente tem 6 áreas, a gente conta com outros advogados parceiros, então a gente atua na área trabalhista. A gente tem uma frente feminista muito grande no escritório, então a gente lida com crimes Maria da Penha, a gente lida com processos de INSS, Previdência, e também a gente faz toda a parte trabalhista. Então é um escritório assim, bem grande, né? A gente conseguiu, tem uma equipe muito boa, formada. É isso que eu ia falar, né, Raquel? Para atender todo esse ramo do direito, existem outros especialistas que trabalham lá com você nessas áreas de atuação? Como que é? Existe, com certeza, porque realmente tem áreas que eu não domino tanto, né? Então, outras áreas, a gente tem parceiros fixos que atuam em conjunto com o escritório, com muita qualidade, né? Que a gente sempre certifica de ter sempre conhecimento, know-how e pós-graduação, mestrado, né? A gente tem uma equipe muito bacana e eu acho que esse é o sonho de todo advogado mesmo, que quem gosta de advogar quer advogar com excelência. Pra gente, as pessoas não entendem que é difícil para a gente perder um processo. Então, eu acho que o advogado acorda estudando e dorme também, entendendo as mudanças jurisprudenciais, porque são
diárias, né? Quase o caso do 1, 2, 3 milhas, por exemplo, assim, se eu não assisto o noticiário na quarta, eu já venho aqui toda defasada falar para vocês, falar uma coisa que já nem tá valendo mais. Isso mesmo. Me conta uma coisa, e a questão da psicanálise? Você também, assim como eu, também sou psicanalista, e é por isso que eu estou curiosa. O que te fez ter esse interesse em fazer também psicanálise, Raquel? Eu acho que você passou por isso também. Eu comecei a atuar muito com divórcio, né, com casais, e eu tenho uma taxa muito grande de realização de conciliação. Então, às vezes, tem gente que a pessoa chega no escritório e fala assim, quero me separar. E aí tem gente que não pergunta assim, mas você tem certeza? O que aconteceu? E muitas vezes, e não são poucas vezes, as pessoas não sabem nem o que estão fazendo. Elas só estão querendo sair daquela zona de conflito. Elas procuram o advogado para ser o primeiro a saber que elas não estão felizes, quando ela deveria procurar um psicanalista para resolver de fato o problema dela. Então o advogado que não entende da parte psicológica, ele acaba não oferecendo um trabalho melhor, na minha opinião, porque muitos problemas são resolvidos a partir do momento que eu entendo o que aquela pessoa quer. Às vezes aquela pessoa não quer romper o relacionamento, ela quer interromper o sofrimento, mas às vezes o sofrimento é causado só por falta de diálogo, porque um joga o lixo, o outro não joga o lixo, um paga a conta aqui, o outro não paga, um está trabalhando. Então são coisas bobas, e eu acho que isso a gente, às vezes sentando e conversando, já fiz uma conciliação de um casal que tinha 3 filhos, e foi muito emocionante, assim, eles choraram, eles voltaram, e todos os anos eles renovam os votos. Advogado ganha os presentes mais engraçados, e eu sempre ganho lembranças dele, assim, é bem legal acompanhar, que faz quase 6 anos que eu reconciliei eles estão juntos. Então, assim, a psicanálise, para mim, ela veio como um complemento do meu trabalho, principalmente com casais. Eu acho que não é possível a gente, na minha opinião, advogar para seres humanos sem entender o que de fato aquela pessoa quer ao procurar um advogado. Perfeito, Raquel. Eu também, como você, acredito nisso, que a questão da ser psicanalista muitas vezes nem é ter analisando, eu não sei se você tem analisando, depois você vai me falar, mas o próprio atendimento já te faz reconhecer alguns traumas e ajudar o seu cliente, que muitas vezes o problema não é só jurídico, o problema é emocional. A produção me falou aqui, tem um vídeo aqui que vai entrar, produção. Manda esse vídeo, produção. Olá, Daniela Pereira, eu passando aqui para te desejar sucesso. Primeiro programa de muitos que virão. E quando eu te entrevistei a primeira vez no meu programa aí na TV Imprensa, identifiquei o seu talento e o desejo que você tem de levar sua mensagem a muitas pessoas. Você já faz um lindo trabalho pelo YouTube, pelo Instagram, através de livros, levando o seu conhecimento. E agora você vai dar voz a outros profissionais, a muitos profissionais que virão compartilhar saberes com você e com o seu público. Desejo sucesso, amiga, sucesso. Estou muito feliz de você ter aceito o convite e dar continuidade aí para todo sábado às 3 horas, realmente a TV Imprensa estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas com um programa de qualidade. Muito, muito sucesso, forte abraço, estou aqui sempre, sempre torcendo por você. Um beijo, Adriana, foi uma surpresa, não estava sabendo, estamos ao vivo aqui, hoje é a nossa estreia do programa, mas eu gostei muito da surpresa, muito obrigada, espero corresponder tudo aquilo que vocês estão esperando de mim. Um beijo. Agora, Raquel, conta um pouquinho. Você tem analisando, pessoal, para quem não sabe, está acompanhando, é o paciente do psicanalista. Você tem paciente voltado só para a psicanálise? Eu tenho um sonho de
poder... porque pelo Código de Ética a gente não pode vender outro serviço que não seja advocacia. Por exemplo, assim, pelo Código de Ética, o advogado, ele é advogado. Por exemplo, a gente não pode nem ter placa junto com o contador. Então, existem algumas limitações éticas, né, das quais a gente respeita. Então, assim, eu entendo que a psicanálise, ela é um trabalho formal, que necessita do mesmo empenho da advocacia e o mesmo estudo da advocacia. Aliás, até mais, porque quando você lida com pessoas com problemas psicossomáticos, com traumas do passado, você precisa separar aquilo da sua vida. Então, assim, para você poder abranger essas pessoas, primeiro eu acho que precisa ter uma estrutura psicanalítica para você receber isso, você tá nesse processo, e também uma estrutura de escritório, de receber essas pessoas. Então, assim, é um sonho, daqui a uns anos eu poder fechar minha agenda, metade do meu dia, para atender principalmente mulheres. Até hoje eu dei um livrinho para você de sororidade feminina, porque justamente, a partir do momento, eu admiro muito a Dani, é uma mulher muito bonita, é uma advogada de muito sucesso, e ela é uma mulher que chama atenção. Então, a gente fala assim para as nossas amigas, as mulheres têm medo de outras mulheres que são bonitas, que às vezes chamam atenção, quando deveriam ser parceiras e uma levantar a outra. Então, assim, existe uma rivalidade feminina muito cultural, né? Que o patriarcado fez o favor de fortalecer, e que, culturalmente, se a gente não pensa, a gente fortalece o sistema. Porque, ao oprimir outra mulher, a gente só fortalece o patriarcado. Os homens, eles não brigam entre eles. Você vê que, dificilmente, um post de um homem vai ter vários homens atacando ele. Pelo contrário, se o homem não concordar, no máximo, ele não vai falar nada. Mas as mulheres, não. As mulheres, é muito comum mulheres ofenderem outras mulheres no sentido de rebaixar. A própria Luísa Sonza, ela é um exemplo muito claro disso, assim, porque ela foi acusada de ter feito ter cometido adultério com o ex-marido dela. Ela não cometeu um adultério. Ela sofreu uma perseguição gigante na internet, enquanto o Neymar, sabido, publicado, faz piadas assim, e agora quem vai ser a próxima? E daí você vai lá nos comentários dele, e todos os amigos, homens, mulheres também, falam assim, Deus é contigo, Deus conhece seu coração. Então você percebe que a cultura do patriarcado chega a ser cômica depois que você compreende o sistema que você vive. Porque o patriarcado, assim como o capitalismo, ele é um sistema. O que é um sistema? Um sistema é algo que funciona já porque existe o explorador e o explorado. O capitalismo, ele funciona porque existe essa troca. Então, assim, tem sempre a pessoa que ganha o dinheiro da fábrica e a pessoa que é explorada. Obviamente, um ganha mais dinheiro que o outro. No patriarcado também. Então, por muitos anos, a mulher, ela foi explorada, e agora está sendo um rompimento de paradigma da mulher poder assumir cargos altos, que nem os homens. Mas se você rapidamente olhar para o STJ, para o STF, para os ministros, você ainda vai perceber que são muito mais homens que mulheres. Ou seja, a nossa representatividade de voz ainda é muito baixa. Então vai demorar muitos anos ainda para a gente equiparar um pouco. Perfeito, Raquel. Você também é uma mulher muito bonita, e isso que você falou, e chama muita atenção, isso que você falou é importante. Nós devemos fortalecer outras mulheres e não atacar. E a maioria das mulheres, elas atacam a outras por causa de homens. A maioria, homens estão envolvidos. E homens não atacam homens por causa de mulheres. Mas vou mostrar para vocês o livro que a doutora Raquel trouxe aqui para mim. Vamos juntas. Vai ficar lá na minha estante de convidados. Eu sigo um podcast do Vilela, que ele tem a prática de trocar presentes. Ele fala presentes aleatórios com seus convidados. Eu trouxe uma lembrancinha para a doutora Raquel, e ela me trouxe esse livro aqui maravilhoso. E para quem me conhece sabe que eu adoro ler. Então, livros para mim é o melhor presente. Falando em livros, pessoal, tem aqui vamos falar do livro dos nossos
patrocinadores, Gestão a Jato, Repensando a Gestão Empresarial, Método 4Ps. Procurem aí na Amazon, na internet, que vocês vão encontrar. Esse livro, ele é sensacional. É uma visão prática sobre gestão. O autor é Danilo Marques Figueiredo. Por isso, esse livro eu tenho a honra, porque eu li e garanto que só tem coisas boas aqui nele. Mas agora, Raquel, vamos falar de um assunto um pouco que vem tomando as mídias sociais. Você, assim como eu, que gosta bastante de viajar, você costuma planejar suas viagens com antecedência, Raquel? Então, eu compro bastante pacote de viagem antes. Inclusive, esse ano eu já cheguei a viajar com 1, 2, 3 milhas, né? Graças a Deus, antes de estourar tudo isso. Meu ticket já tinha sido emitido, deu tudo certo. E realmente eu tenho viagens para 2025 já planejadas. Então, assim, 1, 2, 3 milhas sempre foi uma surpresa muito grande, né? Eu acho que a doutora também, que gosta de viajar, a gente tem milhares de aplicativos e a gente acompanha. Para mim, sempre, embora soubesse que eles compravam milhas, e a intenção era comprar milhas justamente porque eles conseguiam um preço melhor com as operadoras, me causava estranheza, porque assim, um site verdadeiro, o site de uma operadora de voo era 3 vezes mais caro que 1, 2, 3 milhas. Então, assim, não dava para entender como é que eles conseguiam mesmo ter esse valor tão agressivo. É um valor muito pequeno, assim. Na verdade, essa questão de compra de milhas só existe no Brasil. Numa pesquisa pelo mundo, outros países não têm essa prática. Então, já era praticamente, se for analisar, uma prática anunciada. Mas, doutora, falando agora da 1, 2, 3 milhas, o que a doutora acha que aconteceu e o que provavelmente será a solução para quem... Porque tem muita gente que comprou viagem de lua de mel, são muitos sonhos. Quando você fala de viagem, não é só viagem de lazer. Tem gente que está com viagem marcada para o final do ano, que tem familiares fora do país, inclusive, e aí você acaba adquirindo os pacotes com antecedência, porque são pacotes muito abaixo do valor de mercado, e se programa todo, programa a sua vida, programa a sua família, seu trabalho, e chega no momento, agora, sabe, pela internet e pela televisão, que a 1, 2, 3 milhas não vai mais cumprir com o combinado. O que a doutora tem conhecimento o que pode fazer o consumidor para não ter tanto prejuízo assim? Toda essa linha que eu vou falar agora, a partir de agora, que o consumidor deve fazer, é uma linha muito individual de cada advogado. Tem advogado que pode entender diferente. Eu acho que você sempre deve consultar, primeiramente, um profissional da sua confiança para abordar o teu assunto, porque, como bem a doutora lembrou, tem gente que comprou para uma família, vamos supor, eu comprei para 20 pessoas para ir num casamento em tal lugar. Eu sou uma pessoa só que comprei e paguei R$1.000. Então, a gente precisa entender primeiro quantas passagens foram compradas, para qual finalidade. Não que as pessoas não vão ter o direito, mas o direito, ele ainda, até numa espécie de dano moral, ele é específico. Então, para cada caso, o juiz pode julgar de uma forma. Então, é muito importante, ao escutar um especialista do direito do consumidor falar, que você não se apegue só ao que está sendo dito aqui, mas que você procure, de fato, um profissional de sua confiança. Dito isso, a 1, 2, 3 milhas tem um preço barato, perto das outras operadoras, mas uma coisa, Dani, me chama muita atenção. Eu fiquei 1 mês na Europa, há uns 3 meses atrás, e eu viajei muito de avião dentro da Europa. E assim, às vezes, voos trocados e muito barato. Então, viajar dentro da Europa de avião, para qualquer lugar que fosse, era extremamente barato, perto do preço das passagens
aqui no Brasil, por exemplo, de Lisboa para Amsterdã, que é quase... vizinhas. Bem longe. Bem longe. Que seria São Paulo, Nordeste, você compra uma passagem hoje por R$3.000 para o Nordeste e lá você pagava 100 euros, que acaba dando R$600. Então, assim, em comparação à Europa, é muito mais barato viajar dentro da Europa, porque as políticas de viagens lá dentro funcionam de outra forma e, ao meu ver, funciona até melhor. Eu acho um absurdo você fazer uma viagem para o Nordeste e pagar um ticket de R$3.000, R$4.000, porque realmente é inserido muitos impostos, tem toda uma questão muito grande. Então, a 1, 2, 3 milhas, eu até não me assustava tanto com o preço, porque eu achava justo, assim. O que eu não acho justo é você pagar R$3.000, R$4.000 para ir para o Nordeste. Eu acho isso ao contrário. Então, eu acho que o consumidor brasileiro, ele tem uma certa carência. A gente percebe que o mundo inteiro viaja. Quem já foi para a Europa sabe que o acesso a outros países é ridiculamente barato. Você vai de um país para o outro de trem-bala por R$100. R$100. Eu fui de Portugal para Espanha. Então, assim, você paga muito barato e você chega no Brasil com R$100, você não faz nenhum bate-volta para São Paulo, né? Com R$100 você não vai nem de São José para Tremembé, que é a minha cidade. E a doutora Raquel vai anotando aí todas essas dicas, porque se você for viajar para a Europa, já pode entrar lá no Instagram da doutora Raquel, que ela tem todas as dicas de como se locomover de forma barata e eficaz lá na Europa. E é verdade, doutora, isso que a doutora nos colocou, fora do Brasil tem uma facilidade maior de locomoção. Qualquer pessoa com um poder aquisitivo abaixo, ele consegue fazer mais viagens. Aqui no Brasil, para se viajar, é muito caro. E isso tem a resposta do nosso mercado econômico, do nosso sistema, que é totalmente diferente dos sistemas europeus. Mas, doutora, fala aqui para a gente. O consumidor hoje, que está lá no seu prejuízo, tem o pacote da 1, 2, 3 milhas. Na visão da doutora, seria melhor porque a empresa está oferecendo um voucher, né? Seria melhor ele pegar esse voucher e tentar reagendar sua passagem ou entrar com processo e esperar na justiça? Bem objetiva a pergunta agora. Eu vou responder objetivamente a minha opinião jurídica sobre isso, tá? Lembrando que quando você entrar com processo, cada juiz, porque quando a gente fala que você vai entrar com processo, não significa que todos os processos vão ser julgados da mesma forma. Cada juiz pode entender de um jeito e cada reforma de tribunal pode entender de outra. Mas eu entendo que a 1, 2, 3 milhas, a partir do momento que fez o primeiro comunicado que devolveria em voucher e não cumpriria com a emissão dos tickets, ela rompeu o contrato. Então, o contrato tornou-se nulo de pleno direito. O que significa isso, para entender? Existiam várias regras no contrato que não seria devolvido em dinheiro, que sempre seria devolvido em voucher e tudo mais. Mas a 1, 2, 3 milhas, ela não cumpriu com a parte dela, que seria a emissão do voucher nas datas que as pessoas compraram. Então, a partir do momento que você assina um contrato, tá? E a empresa fala assim, olha, eu vou te dar isso. E ela, eu vou te dar a passagem para tal dia dentro desse período. E ela simplesmente cancela aquilo tudo que ela prometeu, existe uma não entrega do serviço. Então, existe uma nulidade, para mim, muito grave, contratual, que deve ser discutida na justiça. Por que eu falo da nulidade, tá? Porque tem muita gente que fala que as pessoas são obrigadas a aceitar o voucher, porque estava no contrato que, caso não ocorresse a viagem, ela teria que aceitar o voucher. E eu não entendo da mesma forma. Eu entendo que é necessário ingressar com um processo de nulidade contratual com o pedido do ressarcimento do valor gasto e, inclusive,
muitas pessoas, como a gente mesmo falou, se programou para viagem de lua de mel, viagem de aniversário, viagem de fim de ano. Tem gente que gastou, eu estava vendo os comentários, teve gente que gastou mais de 30 mil reais em passagem para a família toda. Então, assim, gerou toda uma expectativa muito grande as compras das passagens. Inclusive, esse dano moral, ele pode ser para cada um de um jeito. Mas o que acontece? Hoje, se eu contratar um advogado, tá bom, sofri um prejuízo, eu vou receber, Raquel, meu dinheiro? O que aconteceu agora, dia 28, nessa última semana? A 123 Milhas entrou com recuperação judicial. O que significa... E a juíza aceitou, né? Senão, se ela não tivesse aceitado, não teria acontecido nada. Ela aceitou. Eles abriram a recuperação judicial, que é para não entrar em falência. E também está tendo a CPI da 123 Milhas e eles também não foram depor nesses últimos 2 dias. Eles faltaram. Eu estou tentando acompanhar a CPI também para ver se o que eles vão depor, o que eles vão falar, o que aconteceu, né? Porque foi do dia para a noite. Então, assim, a primeira coisa, se eu fosse consumidor, tá? Eu não sou advogado. Eu iria no Procon, registraria tudo o que aconteceu. Eu não deixaria simplesmente essa situação em aberto, sem reclamar, primeiro ponto. Então, Procon. Depois do Procon, eu protocolaria no e-mail do 123 Milhas a minha reclamação no Procon. Então, com um documento, você faz isso. E mais, tá? Meu entendimento. Eu entendo que, se realmente essa CPI das pirâmides concluir por algo... Inclusive, doutora, já que a doutora falou na CPI, tem uma CPI da 123 Milhas, que foi instaurado, o Ministério Público instaurou, e de bloqueios judiciais para garantir essas indenizações, garantir todos os valores, e o representante da 123 Milhas não foi na CPI. E aí foi citado de forma coercitiva para aparecer e com bloqueio no seu passaporte, porque, como disse brilhantemente o representante da CPI, a 123 Milhas tem muitas milhas, então, para sair do país está fácil, né, doutora? Exatamente, Dani. Eu acho que a 123 Milhas, nessa semana, não agiu com a devida honra, que eu acho que deveria ter agido com os consumidores, de ter comparecido à CPI para depor, explicar. Portanto, tá? Isso aí é uma coisa também que é uma conduta de cada advogado. Eu faria um boletim de ocorrência por estelionato, porque se provado tudo que está acontecendo, pode ser que haja um enquadramento aí de um estelionato, porque foi feita toda uma promessa, o valor era muito barato, perto das passagens que se vendiam no Brasil. Então, eu já juntaria para o 123 Milhas tanto o boletim de ocorrência quanto a abertura do processo no Procon, sem deixar de lembrar que o consumidor.gov é uma ferramenta excelente também, e funciona em paralelo com o Procon. Eu não deixaria nenhuma lacuna aberta. Então, a ordem seria Procon, boletim de ocorrência, comunicar 123 Milhas, abrir consumidor.gov e também abriria o Reclame Aqui. Então, eu deixaria bem registrado a minha indignação pelo que aconteceu. Mas, né, a gente sabe que sem um advogado não tem como pleitear na justiça, né? Embora tenha o JEC, né, que é a Justiça Especial Comum, que você não precisa de advogado, até uma faixa salarial. Mas, assim, o consumidor que é leigo, às vezes a gente se pergunta, será que ele vai conseguir as medidas necessárias para ingressar com uma ação? Então, assim, é muito importante nesse momento a pessoa que foi lesionado e principalmente as pessoas que foram lesionadas em altos valores procurar seus direitos, né? Perfeito, doutora. Concordo plenamente com tudo que foi dito aqui, inclusive a questão do Reclama Aqui. A empresa tinha a prática de entrar em contato com as pessoas que reclamavam e oferecer vouchers para que elas falassem bem da empresa lá
no site. Então, é importante, não que seja para sujar a empresa e para que ninguém passe a comprar mais essa empresa, mas é uma empresa hoje que está sob suspeita no mercado, com uma ordem de recuperação judicial que foi deferida, que deferimento, pessoal, para o pessoal mais comum, é que foi concedida. A juíza aceitou, mas aí, doutora, explica aqui para os nossos ouvintes, a questão da recuperação judicial, há uma demora, tem uma fila para recebimento. A doutora pode explicar para os nossos ouvintes como que eles vão fazer após entrar na justiça, terem os seus processos ganhos, como que fica para recebimento numa empresa que está respondendo por recuperação judicial? Então, agora a Oi passou por algo muito parecido, né? Muitas pessoas, inclusive, nunca receberam os créditos. E eu não vou ser leviana de te falar que se eu tivesse um crédito para receber, eu estaria bem desanimada, porque a recuperação judicial, ela não é algo tão simples, né? Assim que uma empresa entra, gente, com uma recuperação judicial, ela não quer decretar falência, né? Significa que ela quer mostrar, que ela quer pagar, que ela quer resolver, que ela quer continuar no mercado, né? Então, assim, existe uma demonstração no documento para a juíza ter aceito que, de fato, caberia uma recuperação judicial. Agora, eles têm 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. Nesse plano, eles têm que colocar o nome de todos os credores que tem lá. Ou seja, se você tiver um crédito, provavelmente vai aparecer por lá. Mas o que acontece numa fase de recuperação judicial, que é muito importante lembrar as pessoas? Durante 180 dias, tá? A partir do dia 28, fica suspenso execuções contra a 123 milhas. O que significa isso? Não entendi, né? Vamos supor que o comunicado, se eu não me engano, do 123 milhas foi no começo do mês. Aí você entrou com uma tutela antecipada, seu advogado já tinha conseguido o teu ressarcimento em tutela antecipada. Significa que a 123 milhas não vai te pagar pelos próximos 180 dias, porque todos os processos que estavam em execução são suspensos. Para qual finalidade? Qual a finalidade de eu interromper todo o processo de execução? É para a empresa poder organizar as contas dela. Porque diz a 123 milhas que tem condição e capacidade de administrar tudo o que está acontecendo. Então, assim, eles vão ter que demonstrar, através de um plano, que é possível eles honrarem com todos os vouchers e viagens vendidas. E durante esses 180 dias, como eles precisam reorganizar os cálculos e como eles vão devolver o dinheiro para as pessoas, né? Eles precisam se reorganizar financeiramente para conseguir cumprir com a demanda. Então, existe a promessa. Não significa que, de fato, vai ocorrer. Então, assim, hoje, se você entrar com um processo para conhecimento, não suspende, tá? Então, assim, eu quero reconhecer meu crédito. Você vai lá, contrata o advogado, faz a constituição do que você tem para receber. O problema é que para os próximos 180 dias não haverá execução. Então, todos os processos estão suspensos. O que acontece em caso de recuperação judicial, como foi o caso famoso da Oi, muitas vezes demora muito mais que 180 dias. Eles renovam prazos. Na verdade, eles acreditam que eles têm uma folha de pagamento e eles não têm. Eles demitiram muitas pessoas, mas pelo que eu vi ainda tem bastante trabalhador trabalhando no escritório do 123 milhas. Então, assim, o crédito trabalhista prefere os outros créditos. Eles têm bastante funcionários ainda. E de fato, não há como a gente chegar num programa. Ninguém tem a capacidade de falar se isso foi um golpe, se isso foi uma pirâmide, se isso de fato foi algo para lesionar os consumidores, embora até o momento não está um clima favorável para que a gente possa dizer assim, vai dar tudo certo, você vai receber o seu dinheiro. Não existe esse clima favorável, pelo contrário, né? As pessoas já estão um pouco
Muitas pessoas que eu atendi, que eu tenho conversado até, estão dando um pouco como perdido esse dinheiro, porque e comprando passagem já por outras empresas, para garantir que a viagem e as férias seja mantida, né? Depois resolve esse problema financeiro. É importante uma fala da doutora Raquel sobre os funcionários da 123 Milhas, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque eu vou chamar os comerciais aqui. E quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Aero Reparo, falando em aviação, é uma empresa de reparo de aeronaves aqui do Vale do Paraíba e faz reparos para o Brasil inteiro. Que nossos patrocinadores de casamento, Amêndoa Flores, decoração de casamento, você que está pensando aí em casar, procura a Amêndoa Flores, que ela tem ótimas decorações, tanto de ambiente quanto da igreja, maravilhosa. Mercadinho Redenção, do Morumbi, todos esses são os nossos patrocinadores. Agora eu vou chamar um comercial rapidinho do intervalo para tomar uma água e já voltamos aqui com a doutora Raquel Marcondes. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Compartilhando o Saber. O Saber. Vamos navegar por diversas áreas do conhecimento, da ciência, da arte, da história, da atualidade. Venha conosco, acesse e compartilhe, porque estamos no ar. Apresentação: Daniela Pereira.
Estamos aqui de volta nessa tarde de sábado maravilhosa com a doutora Raquel, super necessária nesse momento para toda a população que está aí preocupada, que comprou sua passagem, não sabe se vai viajar ou não sabe se a empresa vai cumprir ou não. Doutora, teve um acompanhamento da CPI que falava-se que o Ministério Público bloqueou 20 milhões e 10 desses seria para garantir o dano coletivo. Com essa garantia de bloqueio, a doutora acha que há mais chances dos consumidores conseguirem se habilitar para receber esse crédito? O que a doutora acha? Doutora, eu vou ser bem sincera, porque eu não costumo dar opiniões até jurídicas. Eu sou um pouco mais conservadora, né? Eu cheguei a ler a sentença publicada no dia 31 de agosto, da 123 milhas, que ordenou a suspensão por 180 dias, tá? O que me chamou muita atenção é a discrepância do valor, porque ao que consta, a dívida da empresa, ela ultrapassa 2,3 bilhões. Então, se foi bloqueado 20 milhões, isso aí vai pagar quantas pessoas? Vai pagar a minoria das pessoas que têm algum prejuízo. Provavelmente as que tenham preferência de créditos. E também, ao que consta de processos trabalhistas e tudo mais, existe uma expectativa de 15 milhões de reais de dívida trabalhista no Brasil. Essa seria a próxima pergunta, doutora. A questão que a doutora também é especialista em direito do trabalho, brilhantemente atua na área trabalhista. Eu, como não faço nada da área trabalhista, então não vou poder complementar ou esclarecer nada de direito do trabalho, mas admiro muito quem atua nessa área. Doutora, a questão dos funcionários da 123 milhas, porque pelo que eu pude acompanhar pela TV, eles estão sendo demitidos em massa. E como fica isso? Eles estão na frente daqueles que compraram as passagens em relação a recebimento de crédito? É muito boa essa pergunta, porque realmente tem muitos funcionários da 123 milhas que estão bastante preocupados. Lembrando que numa demissão pela 123, assim como qualquer empresa, mesmo em recuperação judicial, as verbas trabalhistas a se receber pela demissão sem justa causa, né, que é a demissão que eles preferem demitir, faz jus ao 40% do FGTS, você faz jus ao aviso prévio, você faz jus ao seguro-desemprego. Muitas pessoas, por exemplo, podem ter vários meses para ganhar de seguro-desemprego, né? Então, é muito importante que os funcionários da 123 milhas, principalmente os que estão sendo desligados em massa, não larguem, não deixem os seus direitos irem embora, porque vocês têm todos os direitos trabalhistas garantidos como se fosse uma empresa. A empresa em recuperação judicial é uma empresa ativa, então você tem todos esses direitos. E sim, o crédito trabalhista sempre prefere o crédito das demais pessoas, pelo motivo do crédito trabalhista ser verba alimentar, ou seja, a verba alimentar prefere outras. Então, sempre no caso de necessidade de pagamento, as que serão primeiro pagas serão as trabalhistas. Isso é importante para os funcionários da 123 milhas ficarem mais sossegados e saberem que, pelo menos a questão do direito trabalhista, estão resguardados. Doutora, passou tão rápido, já estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Foi muito bom recebê-la. Mas me conta uma coisa, que a doutora acha que outras empresas semelhantes a 123 milhas estão correndo o mesmo risco de mercado? Porque o consumidor ele precisa ficar atento na hora de adquirir algum outro pacote de passagem com preço muito abaixo de valores promocionais? É o que a gente sempre fala, né? Quando a esmola é demais, o som desconfia. Minha mãe sempre me falava sobre isso. E faz um tempo, tá? Eu confesso que eu tô tendo uma leva de processos de pessoas que caíram em pirâmides. O que é uma pirâmide, gente? Pirâmide é uma engenharia social, tá?
O que significa? Você já viram aqueles investimentos que você fala assim, me dá 10 mil reais aqui que eu vou te devolver 6%? Quem entende um pouco de economia sabe que 6% é um valor muito alto. Por quê? Porque se eu coloco 100 mil, significa que por mês eles vão me devolver 6 mil reais. Gente, que investimento, que nenhum CDI daria um investimento tão alto. O que significa que quando as passagens são vendidas por um preço muito abaixo do mercado, tá? Isso vale para tudo. Todos esses golpes que vocês vêm sendo aplicados pela internet, que é o golpe do Pix, que aparece a gente vendendo mercadorias muito baratas, isso, no caso, isso não é pirâmide. Mas, assim, os golpes de engenharia social, eles utilizam um chamariz que é até um preço muito barato. Tanto é que, recentemente, meus clientes mandaram para mim os links de páginas super famosas que vendem produtos eletrodomésticos, que elas estavam sendo clonadas por um preço muito mais barato. Então, assim, uma máquina de lavar roupa, nesses sites era vendido por R$1.000, na oficial da Brastemp, R$3.000. Então, assim, eu acho que a gente precisa não achar que dinheiro é difícil, porque eu acho que realmente isso é uma cultura que a gente precisa achar que dinheiro é abundante, que a gente tem o nosso direito de conquista, mas ficar atento a promessas muito diferentes do valor de fato das empresas que a gente tem hoje no nosso país. A gente sabe que o nosso país é um país que não investe, não tem fomento à cultura, né? Não tem fomento a viagens, não tem fomento a tudo isso que outros países, por exemplo, europeu, têm, que é facilidade de locomoção, facilidade de cultura. Porque a viagem, na minha opinião, viajar é cultura. É algo que o dinheiro não compra, e viajar eu acho que vale mais do que dinheiro, porque você adquire muito conhecimento e ninguém te tira isso. Então, viajar, na minha opinião, é cultura, e a gente vive num país que não investe nesse tipo de cultura, que não dá fomento, não contribui. Então, assim, muito cuidado ao comprar. Se eu fosse hoje comprar uma passagem, né? Eu sigo vários canais, quem quiser me seguir também, me perguntar. Eu tenho alguns que eu confio mais, né? E como eu não ganho jabá de ninguém, eu não vou ficar aqui falando. Mas existem alguns que me trazem mais confiança, porque eu pesquiso quantos processos tem, eu pesquiso taxa de reclamação, no Reclame Aqui. Então, assim, eu acho que a gente nunca vai estar 100% seguro, mas a gente pode tomar uma série de cuidados antes de comprar hoje uma passagem, principalmente porque a gente não sabe a quem 123 milhas está associado. Então, eu já sei que ele está associado a 2 empresas, mas pode ser que eles sejam uma pirâmide muito maior do que a gente possa estar imaginando. Perfeito, doutora. Essa questão que a doutora falou que viajar é cultura, eu sempre falo que é riqueza também, né, doutora? Porque todas as nossas viagens ficam na nossa lembrança, é o que nos traz conhecimento do local, da cultura, de conhecer novas pessoas, novos jeitos, novas maneiras de pensar. Então, é importante o nosso país ter essa facilidade, investir nessa facilidade. Nós precisamos lutar com os nossos governantes para o incentivo para a aviação, que está muito esquecida pelos nossos governantes, para ter uma passagem aérea mais barata, como a doutora brilhantemente falou aqui, que viajar aqui no Brasil é muito caro, que é uma pena. Então, nós precisamos lutar, todos nós que temos vozes, como advogado, como professor, como diretor, aonde temos que fazer os nossos governantes melhorar nosso país de alguma forma, cobrar deles, né? Sempre cobrando para melhores soluções. Doutora, estamos aqui praticamente nas nossas últimas considerações, e a doutora com certeza voltará ao programa para falar sobre outros assuntos que não 123 milha, como relacionamento, que é um assunto que eu quero muito ouvir da doutora, porque a doutora, como psicanalista, vai saber falar muito sobre isso.
Mas eu gostaria, doutora, que a doutora divulgasse aqui todas as redes sociais da doutora. Você que está aí querendo acompanhar uma advogada, que está no digital, que fala sempre sobre direito, que dá de um modo fácil, que você vai entender, entra lá no Instagram da doutora, no Facebook, no YouTube, em todas as redes. Doutora, passa para o pessoal aqui suas redes sociais. Pessoal, quem tiver interesse, meu Instagram é adv.raquelmarcondes. Meu Facebook também é Raquel Marcondes, né? Sem um ADV. E também tem o YouTube, que é Raquel Marcondes também. Todos com o mesmo nome, fica facinho. Achando um, você encontra o outro. E eu gostaria também de pedir para a doutora deixar uma colocação final, uma frase neste sábado aqui para todos os nossos ouvintes. Eu acho que o direito não socorre aos que dormem, então a gente sempre aprendeu isso no curso de direito e a gente sempre fala isso para os nossos clientes. Muitas vezes você tem seus direitos, mas ninguém vai amparar senão você mesmo. Então não deixe de lutar pelo que é teu, não deixe de procurar informações sobre teus direitos, não deixe que outras pessoas te oprimam ou falam que isso não vale a pena, que isso é pouco dinheiro, já que foi você que lutou e batalhou para ter aquele dinheiro. E não perca os prazos, não durma no ponto, procure sempre um profissional de sua confiança e, no caso das passagens, não perca tempo, tá? É isso aí, doutora. Eu quero agradecer imensamente pela doutora ter aceito o convite. De pronto, fiquei muito feliz em ter a doutora na estreia do programa e de um assunto de tão importância, e a doutora falou brilhantemente, então quero agradecer a doutora e esperar que a doutora volte sempre aqui. Eu agradeço, Dani, desejo sucesso nessa sua nova empreitada. A Dani é uma mulher maravilhosa, que fala bem, que é advogada, que tem causas feministas, que é empoderada. A rede social dela também é maravilhosa. Uma mulher diferenciada, uma mulher que nunca combateu com outras mulheres, uma mulher que, pelo contrário, ela é aquela mulher que eu falo que ela levanta a outra. Então, também agradeço e desejo que o seu programa decole cada vez mais, assim como tua carreira e tudo o que você faz. Obrigada, Raquel. E toda a sua fala, considere a minha também, que eu não sei falar tão bonito assim quanto você. Que você também é tudo isso e muito mais. E, pessoal, quero agradecer a vocês que me ouviram, que me acompanharam aqui, e pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, compartilhando saber.tvi no Instagram, no Facebook da Rádio TVI Imprensa, no YouTube, e o meu pessoal, Dani S. Pereira 1, também eu vou colocando as informações, acompanha a gente. E muito obrigada, tenham uma ótima tarde, boa semana a todos vocês. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Compartilhando o Saber. O Saber. Vamos navegar por diversas áreas do conhecimento, da ciência, da arte, da história, da atualidade. Venha conosco, acesse e compartilhe, porque estamos no ar. Apresentação: Daniela Pereira. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.